que eu acho que são super importantes para as escolas ensinarem sobre educação financeira, sobre finanças. Mas é que estão começando já, né? Muitas escolas estão começando. Eu acho que o primeiro ponto são os juros compostos, que a gente falou antes sobre isso. Os juros compostos é, né, a maior força do universo, né? Então, eu acho que é importante as escolas ensinarem que você começando e investindo cada vez mais e pegando o que você já investiu e isso e crescendo junto com o que você está investindo a mais, né, que é o conceito dos juros compostos, ele fazendo essa bola de neve crescendo cada vez mais. Isso é uma coisa que as escolas poderiam ensinar para poder dar uma visão. Eu penso assim, você consegue atingir um resultado que você consegue ver que ele existe. Então, se você aprende que existe aquilo, você vai ver, cara, existe aquilo, então eu posso chegar naquilo. Então, você vai e faz. É muito mais fácil do que você ir para algum lugar que você não tem a menor ideia onde você vai chegar. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa, que é o que hoje atrapalha a maior parte das famílias brasileiras, é a questão do endividamento. E as pessoas são endividadas porque elas gastam mais quanto elas ganham. Então, se ensina na escola que você não pode se endividar, que você tem que ter responsabilidade, né? Que aquele dinheiro você não pode gastar, mesmo que esteja sobrando, porque um dia você pode precisar dele. E você vai precisar na hora que você, exatamente quando você não tiver. Então, você ensina para as crianças, para os jovens isso. Eu acho que isso é muito importante e ajuda com certeza a maioria das pessoas. A próxima pergunta seria assim, você praticamente respondeu. Qual o maior perigo de se endividar para investir? Acontece isso? Acontece isso? Você se endivida para você investir? Tem gente que faz isso, porque imagina, se você vê que você vai ter um retorno de R$1.000 por dia, como falei aquele caso daquela promessa. R$1.000 por dia são R$20.000 no mês. É bom. Sim. Aí a pessoa cobra R$10.000 para você poder comprar aquilo. Você pensa, bom, vale a pena. R$10.000 eu não tenho, mas vale a pena, que eu vou ganhar 20, então vale a pena. Ou Bitcoin subiu muito. Aí estão dizendo que vai subir muito, vai dobrar de preço. Então vou comprar. Aí o que você faz? Você pega dinheiro emprestado, tá se alavancando, tá usando dinheiro que você não tem. Você pega o dinheiro emprestado, aí você compra aquilo, você investe naquilo. E se depois cair? Ou você perder? Fica com a dívida. Aí você fica com a dívida, né? Então, isso é uma coisa que você não pode fazer. Investir numa coisa, você não sabe qual vai ser o retorno e se endividar para aquilo. Mas é uma alavanca, né, no caso. Quando você tem certeza que aquilo vai dar certo. Certeza a gente não tem, né? Não tem nunca, né? Não, nada na vida. É fato. Infelizmente ou felizmente. Isso. A gente tá acabando, hein, gente? Tá acabando. Mas vamos lá. Se você pudesse dar apenas um conselho financeiro, Cohen, para uma família brasileira, qual seria esse conselho, né? Aquele conselho que vale ouro e que pode mudar tudo. Boa pergunta. Eu acho que, para a família, eu acho que o conselho financeiro... é porque um só é difícil, né? Mas eu acho que eu acho que o bom exemplo para os filhos é uma coisa boa em casa. A gente sabe, eu gosto muito de falar isso, que os filhos não seguem o que a gente ensina, e sim o que a gente faz. Então, não adianta a gente ensinar para o filho que ele não pode gastar muito e não pode se endividar ou não pode se arriscar o dinheiro, investir em jogo de aposta, coisa assim, se a gente faz essas coisas todas. Mas você faz. Alguma hora vai fazer. Então, acho que essa primeira coisa é o exemplo. Eu acho que você não se endividar, você mostrar que realmente ganha dinheiro quem trabalha, não quem fica sem fazer nada, mostrar que o trabalho é importante, o trabalho faz o ser humano crescer. E você trabalhando, você consegue em algum momento ter o retorno daquilo, você está plantando, mostrar que você plantando coisas boas, né, sementes boas, você vai ter retornos bons, e plantando sementes que não são boas, você não vai ter retornos bons, né, que a vida é um sobe e desce, às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima, então você tem que, no momento que você está embaixo, você tem que conseguir aprender ao máximo, quando você está em cima, você tem que saber lembrar de onde você veio, que um dia você pode, né, voltar para lá. Então, o que você vai fazer hoje em dia para nunca mais voltar? Então, tem uma série de passos que você tem que, no caso da família, usar, né, seguir para que você possa ter um futuro bom, próspero. Nossa, perfeito. De conversar sempre, né? E para fechar com chave de ouro. Nossa, tão rápido, né? Eu achei que voou. Mas aprendi muita coisa. Eu vou ser mais controlada. Eu vou comprar esse curso para poder começar a investir. Qual o seu maior arrependimento financeiro? E o que você aprendeu com ele? O que pode servir de lição para as famílias que nos ouvem? Uau! Eu acho que o arrependimento financeiro muito grande que eu tive foi
demorar para me capacitar financeiramente. É tudo que a gente falou até aqui, eu acho que faz, né, que tem a ver com não depender do outro. Então, por exemplo, eu comecei a investir relativamente cedo. Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos isso, 22 anos, eu entrei na Bolsa de Valores por incentivo do meu pai, e aí comecei a investir, comprar ações na Bolsa. E aí eu fui comprando. Eu trabalhava já com tecnologia, estava na faculdade ainda, mas trabalhava com tecnologia. Não estava na faculdade, estava quase me formando. E aí eu fui crescendo meu patrimônio. Só que eu investia sem saber. Então, sim, eu comecei bem investindo, mas eu não me capacitei. Então, acho que você se capacitar, esse foi um erro meu, eu demorei muito tempo para me capacitar, eu ganhava, mas eu não me capacitava, e eu acho que isso é uma coisa que a grande maioria da população faz no Brasil, no mundo, que é o seguinte: você está ganhando um dinheiro, aí você tem um padrão de vida, aí você ganha um pouco mais, você aumenta o seu padrão de vida. Quer se presentear, porque, poxa, agora eu tô numa boa, agora posso comprar isso, comprar aquilo, aí muda o carro, muda não sei o quê, passa a gastar mais dinheiro com isso, com aquilo, aí é isso, você cair de novo. E mesmo que você não caia, você continua sem juntar dinheiro. Você aumenta o seu rendimento, você tem que juntar o teu dinheiro que você está ganhando a mais. Você pode aumentar um pouquinho seu padrão? É justo, pode, um pouquinho mais, né, equilíbrio, né? Mas você também tem que juntar mais dinheiro. Você está recebendo uma oportunidade de Deus, do universo, você poder juntar o teu dinheiro e começar a construir um pé de meia para o teu futuro, investir, e você agora não está fazendo isso? Então faça. Então acho que um erro muito grande meu foi esse. Eu até comecei de certa forma cedo, foi em 2022, mas em 2022 eu comecei a comprar ações. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E isso fez com que eu perdesse pelo menos uns 8 anos, foi de 2000 até 2008, foi quando eu comprei ações, pelo menos uns 8 anos que eu poderia ter conseguido juntar ou ganhar muito mais dinheiro com rendimentos melhores ou com investimentos melhores, né, com riscos menores, investimentos melhores, que eu não ganhei. Só depois de entrar no mercado financeiro para ir começar a entender. E para você começar a se capacitar, você não precisa entrar no mercado financeiro. Você pode ver o que as pessoas de confiança falam, você pode, de vez em quando, se inteirar, entender um pouco o que está acontecendo com o país. Pô, o teu país, você mora aqui, se amanhã os juros sobem, caem, o que você tem que fazer? Tem que ter um pouco de discernimento aqui e cuidar do seu dinheiro. E vou falar, muitos profissionais, talvez a maioria, independente do nível de dinheiro, pode se ganhar muito ou ganhar pouco, pode ser muito bem formado, formações ótimas, ou nem tanto, todos têm o mesmo nível de conhecimento do mercado financeiro, ou seja, muito baixo. Então é importante que as pessoas possam gradativamente crescer e aprender, e esse foi um erro que eu tive, e é um erro que hoje em dia eu tento, né, trazer para os meus filhos e para as futuras gerações, que eles possam aprender e não cometer o erro, e desde cedo começar com o pé direito e sempre investir bem e fazer aí o dinheiro crescer para poder dar bons exemplos para os outros. Isso aí.